Olá, você gosta de cinema, de filmes, de televisão, de documentários, de novelas? Alguns desses eu também gosto, né? São entretenimentos importantes para nós distrairmos um pouco a cabeça e descansarmos aí de tantas coisas sérias que temos na vida, né? Agora, como aqui o intuito do canal é nós falarmos da Bíblia e compararmos as coisas que se diz no dia a dia sobre aquilo que é a verdade bíblica, hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto específico, que é os filmes, as novelas e as séries que tratam teoricamente de histórias bíblicas, tá? Muitos filmes famosos já foram feitos sobre as origens, sobre a Arca de Noé, sobre os 10 Mandamentos, sobre Salomão, Davi, sobre Jesus Cristo, sobre o Apocalipse, sobre os apóstolos, sobre histórias de profetas, tantas coisas interessantes, né? Novelas, inclusive, tem uma emissora de televisão que gosta de fazer novelas com temas bíblicos, séries, né? Séries que não são documentários, mas são séries de entretenimento também. Eu quero chamar a atenção no seguinte aspecto: cuidado com os filmes, as séries, as novelas que dizem estar traduzindo ou demonstrando histórias bíblicas. Porque os filmes, as novelas, as séries classificadas como entretenimento, elas têm essa finalidade de entreter. Apesar de que o pano de fundo e a linha principal da história parecer muito semelhante à história bíblica, a maioria esmagadora deles tem a obrigação de criar roteiros e histórias, enredo, para entreter. E então, na maioria das vezes, vai ser feito inclusões naquela história que teoricamente é bíblica de coisas que não tem qualquer fundamento bíblico, não tem descrito na Bíblia em lugar nenhum. Eu já cansei de ver filmes sobre a Arca de Noé, sobre a criação do mundo, sobre tantas coisas, sobre os 10 Mandamentos, sobre Jesus Cristo, que tem uma série de coisas que a Bíblia não diz. E pior, tem coisas que inclusive deturpam o entendimento bíblico, né? Pouco tempo eu assisti um filme, já é um filme já com alguns anos, né, que foi lançado, com um ator famoso, um ator inclusive ganhador do Oscar em outro filme, no Gladiador, ele fazendo um filme sobre o dilúvio, sobre a Arca de Noé. E ali no mínimo 50% ou mais do pano de fundo daquela história é inventada, são coisas que não tem escrito na palavra de Deus. Como temos assistido aí uma novela bíblica agora, tratando sobre o livro do Gênesis, que traz realmente a história principal ali, demonstrando os grandes eventos de partes do livro do Gênesis, mas com diversas inserções de coisas que não aconteceram, que não estão escritos na Bíblia e que, portanto, são feitos para entretenimento. Eu não estou dizendo que não assista, que não veja, mas não baseie a sua opinião, o seu conhecimento sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, em filmes, novelas e séries de entretenimento. Porque esses têm a finalidade de entreter, de distrair, por mais que seja feito em cima de uma história bíblica, tá? Então sejamos prudentes. Quando nós assistimos um filme que é de entretenimento, mas que trata de coisas que teoricamente estão na Bíblia, e você quiser realmente ter uma opinião mais consolidada sobre aquilo, pegue aquela parte que o filme está dizendo que é feito e leia na Bíblia. É muito simples. Por exemplo, a Bíblia tem pouquíssimos capítulos que narra sobre o dilúvio. Então, em 10, 15, 20 minutos, você lê na Bíblia a história do dilúvio toda. E aí você vai, por exemplo, da Arca de Noé, você vai saber se aquilo que o filme está mostrando foi feito realmente com base na Bíblia ou usou uma história da Bíblia para dar um embasamento em uma história de entretenimento, tá? Não que nós não devamos assistir nada disso, não estou dizendo que ninguém deva fazer nada, mas quando você quiser ter uma opinião
quiser formar um conhecimento sobre coisas, sobre Deus, sobre a história da Bíblia, sobre Jesus Cristo de verdade, leia na Bíblia e compare. Por exemplo, você assiste uma novela com a história bíblica, teoricamente bíblica, você vai vendo ali, é bonito, é legal, é interessante a história, mas depois você lê no Gênesis, e aí você tem condições de fazer a comparação. Até porque, mesmo o Gênesis tendo dezenas de capítulos, se nós sentarmos detidamente para ler pelo menos meia hora por dia, não vamos levar mais do que uma semana para terminar a leitura do Gênesis. Alguém que lê muito e que tem o costume de ler muitas páginas por dia, se quiser em um dia ler o livro do Gênesis todo, se não quiser se cansar muito em 2 dias, então não é muita coisa. Tá? Não só do Gênesis, mas dos evangelhos, quando se trata da história de Jesus Cristo, sobre o Apocalipse. Leia na Bíblia e aí você faz a comparação. Ah, esse filme realmente teve, essa novela teve uma história muito similar àquilo que a Bíblia diz. Ah, não, esse aqui não, desviou demais, só serve para entretenimento, tá? Em geral, pessoal, filmes, novelas, séries da categoria entretenimento, eles só servem para entreter. Eles não servem para ensinar. Por mais que seja melhor nós assistirmos um filme que trata de Deus e de Jesus Cristo e de outras coisas do que um filme imoral e outras coisas assim. Mas ainda assim, quer ter o conhecimento, base bíblica, dar opinião, saber se é verdade, tirar dúvida, não faça isso com filmes, novelas e séries de entretenimento. Faça isso lendo a Bíblia. É muito simples. A maioria das pessoas tem condições de ter uma Bíblia, ter acesso a uma Bíblia. A Bíblia, se você for comprar nas livrarias, tem versões muito baratas. Quem não pode ter uma Bíblia, não tem condições de comprar, procure uma igreja, que as igrejas normalmente têm estoque de Bíblias para doar, para dar para as pessoas que querem, que têm desejo de fazer a leitura bíblica e não tem acesso. A maioria das igrejas fazem isso, procura uma igreja num dia de celebração e ali você procura alguém e pede uma Bíblia, a pessoa vai te conduzir ali as pessoas que distribuem Bíblia de graça, né? Então é uma leitura muito simples, muito comum, muito rápida que digo, e que traz muita informação a respeito do que nós queremos saber, tá? Até porque nós temos uma vantagem quando a gente lê a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia diz que quando nós lemos a Bíblia querendo aprender, o Espírito Santo de Deus nos dá o entendimento. Que Deus nos abençoe. Não estou aqui querendo fazer a cabeça de ninguém para parar de assistir televisão ou deixar de ir no cinema, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que para a formação de opinião, para conhecimento, os filmes, novelas e séries de entretenimento não servem muito. Não serve muito de base. Tá? Alguns documentários até trazem realmente uma história, a descrição de fatos bíblicos muito parecido ou muito próximo do que a Bíblia trata. Mas entretenimento não, para a formação de opinião não. Aí nessas a gente procura a leitura da Bíblia que a gente vai ganhar muito mais. Que Deus abençoe.